2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler o texto sagrado que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui, através da carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 10, e nós vemos aqui que esta palavra, ela fala a respeito da exortação, também a perseverar na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E neste versículo, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, destacando como ele acompanhou de perto o seu ministério, sua vida e os valores que guiavam o seu comportamento. E o contexto de 2 Timóteo, do capítulo de número 3, se foca na advertência sobre os perigos dos últimos dias. E quando muitas pessoas se afastariam da verdade, se afastariam da palavra de Deus. E Paulo então ele contrasta esse cenário ao lembrar a Timóteo que ele, como discípulo de Cristo, tinha um exemplo claro a seguir. E a vida de Paulo aqui, examinaremos os 7 aspectos mencionados neste versículo, e também nós vamos explorar o significado de cada um no contexto bíblico, e também aplicação prática para nossas vidas nos tempos atuais que nós estamos vivendo. E nós vemos então que primeiramente nós vemos aqui o ensino da palavra de Deus, ou seja, a verdade de Deus que molda a nossa vida, a verdade de Deus que molda o nosso caráter. O texto diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E Paulo ele usava a palavra ensino para se referir ao corpo de doutrina que ele havia transmitido e ensinado a Timóteo. E o ensino de Paulo era fundamental, ou fundamentado também na verdade do Evangelho, e conforme revelado nas Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. E este ensino era sólido e contrastava com os falsos ensinamentos que se proliferavam. E Timóteo havia se dedicado a este então aprendizado, não apenas ouvindo o que Paulo estava ensinando através da Santa Escritura, mas também ele praticando esta palavra, praticando esta verdade. Aleluias. E assim como Timóteo, igreja do Senhor,
Nós devemos seguir de perto o ensino da palavra de Deus, porque a doutrina que recebemos, ela deve moldar as nossas crenças e nossos comportamentos. Em um mundo cheio de doutrinas equivocadas, é vital mantermos a sã doutrina do Senhor e aplicá-la em nossa vida cotidiana, ou seja, todos os momentos nós temos que aplicar este ensinamento da palavra de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia! E nós, meus irmãos, amada igreja do Senhor, nós precisamos ser dedicados, nós precisamos estudar a palavra de Deus, discernindo o que é verdadeiro e o que é falso. Quem está entendendo diz glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, diz a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que o texto também ele fala a respeito do procedimento, ou seja, uma vida que reflete Cristo. Aleluia, porque não basta ser crente, não basta levar o nome de cristão, mas a nossa vida tem que refletir Cristo em nós, esta luz de Cristo sobre as nossas vidas. E o termo procedimento em grego ele significa agorge. Refere-se o que? Refere-se a conduta ou comportamento. E o apóstolo Paulo aqui ele enfatiza que o que ele ensinava não era apenas teórico, mas prático, ou seja, refletido em sua própria vida. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vivia de acordo com o que ele pregava, ele vivia de acordo com o que ele ensinava, e Timóteo era testemunha disso. Glória a Deus. E o comportamento de Paulo em todas as situações era um modelo para os crentes nos dias de hoje. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. E a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida ela deve ser um reflexo do evangelho que professamos. Tem que refletir em nós, ou seja, o procedimento de um cristão, ele deve ser coerente com a sua fé. Oh, glória a Deus. E a verdadeira transformação em Cristo, ela é visível na forma como agimos e também na forma como tratamos as outras pessoas. É forte isto, meus irmãos, aleluia. Ou seja, aleluia, a verdadeira transformação em Cristo, ela tem que ser visível em nós. Ela tem que ser visível em nós, aleluia, e mostrar o que? Da forma que nós agimos, ser mostrado através dos nossos comportamentos e também na maneira que nós tratamos as outras pessoas. E é fundamental que a nossa conduta ela seja o quê? Ela seja um testemunho vivo da presença de Deus em nós, da presença de Deus em nós, tanto no público também quanto no privado. Esta presença de Deus ela tem que ser notária, aleluia, sobre as nossas vidas, notória sobre as nossas vidas, tanto publicamente, mas também no privado, ou seja, lá dentro da nossa casa. Oh, aleluia! Glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, aleluia, tem que brilhar em nós, meus irmãos, a luz. E que luz que é esta? É a presença de Jesus sobre as nossas vidas. Ou seja, para que as boas obras glorifiquem a Deus através da nossa vida. Aleluia. Então nós temos que ser um exemplo. Aleluia. Esta luz tem que brilhar em nós, e nós temos que mostrar isso através das nossas condutas, através da nossa transformação, porque este evangelho ele traz transformação para a vida daqueles que vivem o evangelho da cruz. Porque se eu não vivo o evangelho, se eu conheço, mas se eu não vivo, não vai demonstrar essa transformação que Cristo faz em nós. Ou seja, meus irmãos, esta luz ela tem que brilhar sobre nós. Aleluia. E fala também a respeito do propósito. Propósito é o que? O propósito é um chamado claro e firme. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a palavra propósito, ela se refere ao que? Ela se refere ao plano ou à intenção. E o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele vivia com um propósito bem definido. Aleluia. Paulo ele vivia com um propósito bem definido, ou seja, o avanço do evangelho é a glorificação de Deus, a glorificação do Senhor. E Timóteo, ele reconhecia que tudo que Paulo fazia tinha uma direção clara, tinha uma direção estabelecida por Deus, direcionado por Deus, aleluia. E esse senso de missão deu o que a Paulo? Ele deu resiliência diante das dificuldades. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os cristãos, todos os crentes precisam de um propósito claro em suas vidas. Precisa, meus irmãos, aleluia. Deus nos chama para viver com foco no seu reino e na sua vontade, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. E quando nós entendemos o nosso propósito, nós ficamos mais fortes para resistir às distrações e às adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Glória a Deus. Busque, meus irmãos, a direção de Deus para cada área da sua vida, e seja firme em cumprir o chamado que Ele colocou em suas mãos. Ou seja, seja firme para cumprir este propósito, para cumprir este chamado que Deus Ele colocou nas suas mãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Oh, aleluia. Pode louvar ao Senhor. Então a palavra de Deus, ela é clara em dizer para nós: mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Ou seja, temos que buscar primeiramente as coisas do céu. Temos que buscar primeiramente, meus irmãos, as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, porque as outras coisas, aleluia, o Senhor vai acrescentar sobre a nossa vida. Ou seja, o Senhor vai nos dar força para nós conquistar também aqui nesta terra. Logicamente que nós não podemos confundir, porque muitas vezes as pessoas confundem, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aqui na terra fica de braços cruzados. Não é isso que Deus quer. Deus ele quer que nós buscamos as coisas do céu em primeiro lugar, e aqui na terra, se nós esforçar, o Senhor vai nos ajudar a nós vencer em nome de Jesus.
Oh, aleluia! E fala também aqui a respeito da fé. E quando se fala em fé, fala o quê? Fala em confiança plena em Deus, confiança no Senhor. E a fé mencionada aqui, meus irmãos, é a confiança inabalável em Deus, porque nada pode abalar a tua confiança em Deus. Você não pode deixar nada abalar a sua confiança em Deus. E Paulo, nós vemos que Paulo, ele enfrentou inúmeras dificuldades. Paulo sofreu perseguição, Paulo enfrentou terríveis dificuldades, mas a sua fé o manteve firme. E é isso que o cristão também tem que ter em mente. Porque nós passamos sim por dificuldades, passamos por aflições, enfrentamos tempestades, enfrentamos problemas, mas isso não pode nos afastar do amor de Deus. Ou seja, nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor, em Deus. E Timóteo, ele observou essa confiança que Paulo, meus irmãos, exercia, e ele sabia que ela era o alicerce de toda a sua vida, e também o alicerce do seu ministério. E nós temos que estar alicerçados aonde? Temos que estar alicerçados na palavra de Deus. O cristão, ele tem que alicerçar a sua vida na palavra, porque aquele que alicerça a sua vida na palavra, meus irmãos, ele não vai ser enganado pelos falsos profetas. Aleluia! Ele não vai ser enganado, mas ele vai permanecer firme, ele vai permanecer inabalável. Pode a tempestade, o vento soprar sobre a vida dele, mas ele vai permanecer firme. Por quê? Porque ele está firmado na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, está firmado na palavra de Deus. E a fé bíblica é mais do que uma crença intelectual, é muito além. Aleluia, não é somente uma fé, aleluia, intelectual, não, mas é uma confiança ativa no caráter e também nas promessas de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A fé é o que nos sustenta em tempos de crise. Nos tempos de dificuldade, esta fé em Deus que nos sustenta, aleluia. E sem uma confiança plena em Deus, meus irmãos, sem uma confiança plena no Senhor, nós seremos levados pelas circunstâncias da vida. Por que que muitas pessoas são levadas pelas circunstâncias da vida? Aleluia, porque não tem esta confiança plena no Senhor. Não deposita a tua confiança em Deus, aleluia. E nós, como cristãos que nós somos, nós devemos cultivar uma fé profunda que nos permita resistir às tempestades da vida, confiando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Então nós devemos manter a nossa confiança, mesmo que a tempestade está soprando sobre a tua vida, mas você tem que manter a confiança em Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida, na minha vida. Mas nós devemos manter esta fidelidade a Ele. Nós devemos ser fiel à palavra dele, ser fiel, obediente a ele. Lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus também, meus irmãos, Ele vem falar aqui a respeito da longanimidade. E quando se fala em longanimidade, significa o quê? Significa paciência nas adversidades. O cristão, ele tem que ser paciente nas adversidades.
Ele tem que ser paciente. E quando se fala em longanimidade, meus irmãos, refere-se o que? Refere-se à paciência e à disposição de suportar dificuldades sem perder a esperança em Deus, sem perder a esperança em Cristo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós vemos que ele demonstrou, aleluia, essa qualidade em seu ministério. Aleluia, ele demonstrou isto. Ele demonstrou isso suportando as fraquezas dos outros, suportando as perseguições e os sofrimentos, sem reclamar, sem questionar, mas ele suportou, sem questionar nada, sem reclamar nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a sua paciência não era passiva, mas ativa, e esperando em Deus, esperando no Senhor. Ou seja, meus irmãos, a vida cristã, ela exige longanimidade, especialmente quando enfrentamos oposições, quando enfrentamos dificuldades. Sabe por quê? Porque nós somos chamados a ser pacientes uns com os outros e a confiar no tempo de Deus para as nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a longanimidade, ela é o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo, aleluia, que nos fortalece para suportar com graça as provações que nós passamos nestas vidas. E lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, ó: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E nós vemos que neste versículo também, meus irmãos, fala-se em amor. O amor aqui mencionado no grego, ele significa agape. É o amor sacrificial que refere o quê? Que reflete o amor de Cristo pela humanidade, porque Cristo nos ama. E Paulo aqui, meus irmãos, ele vivia esse amor de uma forma prática, ou seja, praticando em suas relações com a igreja e com os perdidos, aleluia, e em suas relações também com a igreja do Senhor. E Timóteo, ele presenciou como Paulo se entregava em serviço e sacrifício pelos outros, sem esperar nada em troca. Aleluia. O amor, meus irmãos, ele deve ser a base de todas as nossas ações. Aleluia. Porque quando amamos como Cristo nos amou, nosso serviço é eficaz e verdadeiro. Sabe por quê? Porque o amor não é apenas uma emoção, mas uma decisão de agir em prol do bem do outro, mesmo em detrimento de nós mesmos. Ou seja, esse amor transforma vidas e reflete o caráter de Deus. Oh, aleluia. Este amor, ele transforma vidas. Este amor, meus irmãos, ele reflete o próprio caráter de Deus em nós. Quem está entendendo diz glória a Deus. E se você olhar no livro de João, capítulo 13, versículo de número 35, a palavra de Deus diz assim, ó: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha que lindo este versículo. João capítulo 13, versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É tremendo, meus irmãos, aleluia. Então você conhece quem é um verdadeiro discípulo quando ele ama também as outras pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos também, para nós concluirmos a mensagem devido ao horário, aqui também vem falar a respeito da perseverança. Aleluia. E quando se fala, meus irmãos, em perseverança, se fala o que? Firmeza até o fim. Aleluia.
aleluia, perseverança significa o quê? Significa permanecer firme sob pressão. Ou seja, nós temos que ter firmeza no Senhor. E Paulo, ele enfrentou adversidades sobre a tua vida. Paulo, ele enfrentou diversidades, aleluia, extremas, mas nunca desistiu do seu chamado, nunca. Mas ele foi até o fim, ele não desistiu do seu chamado. A perseverança não é apenas sobreviver às dificuldades, não é apenas, mas continuar avançando com fé, avançando com coragem, confiando na provisão de Deus, porque Deus tem provisão para nós. Quem crê diz glória a Deus. E nós, meus irmãos, nós precisamos de perseverança em nossa caminhada com Deus. Nós não podemos desistir, não. Aleluia, nós temos que manter esta perseverança na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque as provações virão, as provas vêm, mas somos chamados a permanecermos firmes, sabendo que Deus é fiel para nos sustentar, porque Deus é fiel e Ele segura nas tuas mãos. Perseverança não significa ausência de dificuldade. Perseverança não significa ausência, meus irmãos, de prova, não, mas sim firmeza e determinação em meio às lutas, sabendo que Cristo nos sustenta. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ou seja, o Senhor está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, ó, bem-aventurado o homem. Quando se fala do homem, mulher, que persevera e suporta, aleluia, com perseverança a provação, porque sabe, meus irmãos, que Cristo está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle, aleluia. E para nós concluirmos a mensagem, o exemplo do apóstolo Paulo para Timóteo é uma chamada para todos nós cristãos, para todos nós crentes, porque nós somos desafiados a seguir o ensino da palavra de Deus, a conduta, o propósito, a fé, a paciência, o amor e a perseverança, não como ações isoladas, mas como um estilo de vida que reflete a Cristo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vivemos dessa forma, nós tornamos o que, pastor? Nós tornamos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho de Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus, porque quando nós vivemos desta forma, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nesta manhã, meus irmãos, aleluia, quando nós vivemos desta forma, aleluia, nós tornamos testemunhas vivas. Testemunha do que, pastor? Testemunhas vivas do poder transformador da palavra de Deus, porque esta palavra transforma, esta palavra, meus irmãos, ela liberta. Quem crê diz glória a Deus, quem crê diz aleluia. E para nós concluirmos aqui nesta manhã, assim diz o Senhor, preste bastante atenção, ó. Assim diz o Senhor: se guardares o meu ensino, vos firmardes na fé e na perseverança em amor, vereis grandes obras em nossas vidas. Assim diz o Senhor: sede fortes, pois eu vos sustento e vos guio em cada passo que você der. Quem recebe esta palavra, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meus irmãos, que nós podemos ser um exemplo de cristãos aqui nesta terra.